Boa noite para todos os meus ouvintes, minhas ouvintes que estão ligando aqui o meu podcast do Soninho. Hoje eu tô mais organizado, eu venho ficando mais organizado, pensando temas, né, para falar aqui. Ainda que eu só pense de uma ideia geral, vá desenvolvendo livremente ali. Hoje, no trabalho, aconteceu uma situação, me contaram uma história muito engraçada que aconteceu com outra pessoa do meu trabalho, né? Então pensei, vou contar aí histórias de, de trabalho. Então esse é o episódio de hoje, com coisas engraçadas aí ou inusitadas que podem ter ocorrido no momento do trabalho. Bem, eu vou começar com a história do dia de hoje, que eu fiquei sabendo o seguinte: eu sou professor, trabalho ali numa escola, ok, escola pública, tudo bem, escola grande, e estava ali conversando com outros professores e com a coordenadora, onde me contaram a seguinte história, muito engraçada que aconteceu. O professor de filosofia da escola, um dos professores de filosofia da escola, né, tem vários, ele, como eu posso explicar? Como um bom professor de filosofia, ele é meio birutinha, né? Então, ele vai lá dar aula dele, mas ao mesmo tempo ele tá o tempo, quando ele não tá dando aula, ele tá sempre cuidando ali do jardim, adubando as plantas, arrancando uma planta daqui, colocando acolá, regando, afofando a terra, adubando. Para você ter uma ideia, na hora do intervalo ele não vai ficar com os professores, na sala dos professores ou fazer qualquer coisa ali relacionada ao descanso. Ele vai ficar trabalhando nas plantas da escola. Não à toa, elas estão bem cuidadas, né? A escola tem uma variedade grande de plantas nos seus jardins. Pois bem, então esse professor aí, como ele cuida dos jardins, ele teve uma ideia interessante. Eu não sei porquê, não sei dizer porquê, com que motivo, com que ação, qual era o objetivo pedagógico disso, se fazia parte de uma reflexão filosófica ou se era só um incentivo para que os alunos cuidassem mais dos jardins da escola e colaborassem ali, mas ele decidiu. Eu não consigo falar sem rir. Ele, ele decidiu. Ah, vou respirar aqui, calma aí. Eu não vou pausar esse áudio. Vai ficar aí com a minha risada você. Porque, porque sim, porque eu quero. Podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Ele decidiu basear a nota. Ai, ele decidiu basear a nota em minhoca. Em minhocas, né? Então. Ai, se controla. Respira, pensa em coisas. Deixa eu pensar na depressão aqui. Bolsonaro, meu Deus. Depressão. Fiquei sério agora. Caralho. Uh, vamos lá.
Ele decidiu basear a nota dele em minhocas. E que cada, cada minhoca que os alunos trouxessem ia valer um ponto ali. Então ele decidiu fazer isso, né? Então cada minhoca ia valer, sei lá, 0,1 de ponto extra, alguma coisa, não sei qual é o objetivo disso. E aí alguns alunos trouxeram as minhocas, né, para ganhar seus pontos. E teve uma aluna que chegou com metade de uma minhoca, entregou pro professor, morta, né, a minhoca ali. E aí ela queria o ponto. O professor falou, não, a minhoca tá morta. A minhoca tá morta, né? Então não vou te dar o ponto. E a aluna ficou revoltada. Ai, a aluna ficou revoltada porque não ia ganhar o ponto dela. Só tinha metade da minhoca. Ficou brava, falou: vou chamar minha mãe. Você não quer me dar a nota? E aí ela insistiu no professor: não vou te dar a nota, essa minhoca tá morta. Ela queria justificar. Não, mas quando eu trouxe, ela tava inteira, ela quebrou. Ai, essa foi a história. Essa foi a história de hoje. Acabou a história. Deixa eu voltar aqui. Volta, seriedade, serenidade. Que eu vou contar outras histórias de trabalho que são menos engraçadas do que essa, porque pra mim essa é a mais engraçada. Vou contar então aqui uma história de quando eu tava no estágio obrigatório da licenciatura para ser professor, né? Então ali antes de ser professor. Bem, eu fui estagiar numa escola na cidade onde eu moro, aqui perto de casa, com um professor muito legal. Vou até dar meu salve aí para ele, professor Rogério Povo. Grande abraço. Grande abraço para a filha do professor, minha grande amiga aí, de anos e anos, Julinha. Obrigado aí por ter me proporcionado um grande estágio. Pois bem, é... e aí, tudo bem, né? Ficar ali observando o professor dando aula. E aí ele é um professor muito permissivo, né? Ele falou, não, você participe como você quiser, interrompa a aula. E cheguei a dar umas aulas, né? Tinha um outro estagiário também, um amigo meu, e a gente estava dando aula junto um dia, né? Estávamos dando aula de movimentos sociais, um tema interessante, né? E aí explicamos ali o que é um movimento social. O movimento social tem que ter, a gente pode falar que tem 5 características, né? Tem objetivo, uma organização. Eu não lembro agora quais que são ali, né? Mas no livro didático eu ajudava ali a delimitar, né? Deixar bem pedagógico, bem didático ali para que fosse compreensível. E aí demos então essa aula dos movimentos sociais, explicando as características, exemplos. E o professor passou um exercício, né? Os alunos ficaram ali fazendo esse exercício. E aí um aluno, né, me chamou no canto, ele estava sentado, ele me chamou. Então, prontamente eu me dirigi até a carteira dele, me abaixei, né, para ficar da altura ali que ele estava sentado e perguntei, né, não, o que que foi? Aí, professor, eu faço parte de um grupo
E eu queria saber se é um movimento social. Aí eu falei, não, vamos ver então, né? Lembra, o movimento social tem que ter 5 características, né? Objetivo, ideias, organização, não sei o que, não sei o que. Qual que é o seu grupo? Ah, tem que ter o conflito, né? Essa parte aí tem que ter o objetivo, o conflito, um conflito que vai mover a existência daquele movimento social, né? E aí, ele falou, não, qual que é o grupo? Eu perguntei pra ele, não, é um grupo de modificação de carros, né? Tá, modificação de carros. Eu perguntei o que que é exatamente. Não, rebaixar o carro, fazer isso, fazer aquilo, colocar sainha, não, modificar o carro ali e tal. Motor, tá bom. Então vamos ver então se tem as 5 características para entrar no movimento social. Primeiro, o movimento social tem que ser movido por um conflito, né? Por uma questão ali que, que vai fazer as pessoas se agregarem, criar um objetivo para resolver essa questão. Aí eu falei, vamos lá, qual que é o conflito? Que conflito vocês têm? De onde parte? Aí ele falou assim, professor, o conflito é com a lei mesmo, né? Com a polícia. Aí eu, uhum. Achei muito engraçado isso, porque fazia parte desse grupo aí que realmente existe aqui na em Brasília. Eu conheço o grupo do qual ele tava falando ali. Uma galera que se encontra, né, para ficar discutindo carros. Leva os carros e fica fazendo, sei lá o que que se faz, essa galera aí. Mostrando, né, o carro um pro outro. Modificação, não sei o que. Essas modificações precisam de permissão de uma lei ali. Mas eles estão um pouco se ferrando. Eles vão fazer a modificação do jeito que eles quiserem ali. Às vezes apostam um racha. Então esse grupo aí eu conheço, né? Esse aluno fazia parte do grupo, né? Então foi muito engraçado quando eu perguntei qual era o conflito e ele falou: "Não, o conflito é com a lei, né, professor? A modificação de carro ali, o conflito é com a lei." Bem, deixa eu pensar em mais uma história aqui de trabalho. Tem uma que eu acho que eu vou deixar para um episódio especial, porque eu quero contar com muitos detalhes essa história de trabalho, né? Que foi uma epopeia, né? De quando a polícia me parou no estabelecimento que eu trabalhei aí e tal. Eu não fiz nada de errado, diga-se passagem, né? Mas a polícia chegou a me questionar ali algumas informações relativas ao meu chefe. Depois eu vou contar essa história aí no episódio próprio, apenas sobre isso. Bem, teve uma época que eu trabalhei numa loja de antiguidades, lá num shopping chamado Gilberto Salomão, que fica no Lago Sul, lá em Brasília, né? Então, o Lago Sul é um lugar que tem muita gente rica, né? Esse shopping é um shopping bem inacessível, com coisas caras. É bem um local de. Não é nem de classe média, sabe? É de classe média média, no mínimo, para cima, né? E eu trabalhava lá, nessa loja de antiguidades. Detalhe, essa loja não era uma loja. O Gilberto Salomão, ele é mais uma galeria, né? Ele não é muito um shopping fechado, ele tem mais esse ar de galeria, né? Ele é meio aberto, ao mesmo tempo que ele é meio fechado, enfim. E, e esse lugar onde eu trabalhava, na verdade, era como se fosse um quiosque. Só que também não era um quiosque, porque o quiosque ele ainda tem uma estrutura, né? Ali onde a pessoa fica dentro, coloca o computador, os equipamentos necessários para realizar aquele serviço ou vender aquele produto. O lugar que eu trabalhava estava mais para um monte de mesa velha, com os panos jogados em cima das mesas e um monte de antiguidade, né? Também jogado
em cima de tudo, espalhado no chão, espalhado nas mesas, uma bagunça, né? E no meio do shopping ali, encostado ali numa parede que não tinha nada, né? Nenhuma loja, era só uma parede vazia. E tudo isso ficava encostado na parede, eu ficava ali sentado numa uma mesa de madeira. Não tinha nem mesa para eu ficar. Meu chefe falou: não, vou arranjar uma mesa aí para você ficar estudando. Que eu trabalhava e estudava, né? Eu ficava vendo vídeo, as minhas aulas virtuais. Na época da pandemia que eu arranjei esse trabalho, né? Então, ficava ali trabalhando e vendo as minhas aulas remotas da faculdade. Aí ele arranjou uma mesa para mim lá, porque pra você ter uma ideia, não tinha nem mesa. Você ficava ali ou em pé ou sentado. Tinha umas cadeiras lá para ficar sentado, né? Mas meio, meio aleatório. E nesse trabalho aconteceram muitas coisas assim. Eu tive muitas experiências interessantes, mas estranhas. Primeiro, o público que frequenta esse shopping, que frequenta esse espaço, é um público, como eu disse, muito rico. E a pessoa rica, ela não tem, ela vai perdendo a noção da realidade com o tempo. Pouquíssimas são as pessoas que são ricas e têm um pé no chão, uma consciência social, uma consciência de classe, né? E mais do que a consciência, né? Isso são poucos. Mas menores ainda são as pessoas muito ricas que têm assim um hábito social, né? Os pensamentos, o trejeito, assim. Pega aí a questão do hábito do Bourdieu lá, o conceito. Para quem sabe. Para quem não sabe, esquece o que eu tô falando aí. Também você não precisa prestar atenção em nada que eu tô falando, porque você vai dormir. Os hábitos que sejam mais acessíveis ali, né? E não apenas restritos a essa classe, a esses estratos mais elevados aí, socioeconômicos. Bem, então, e também são pessoas chatas, né? São pessoas terríveis de chatas, elas se acham muito, elas vêm de famílias de renome e assim ela acha que, enfim, ela vai se pautar nessa história do renome para pautar quem ela é, e tal, atualmente, enfim. São pessoas muito chatas, né? Mas rende aí uma experiência interessante, tipo, de você ter um contato com essa pessoa, ali, pelo menos como vendedor, né? E ela vai ali trocar uma ideia com você. Você vai vendo que é fora da casinha essas pessoas, essas pessoas. Então, por exemplo, teve uma vez que chegou uma mulher acompanhada com uma mulher mais velha, acompanhada por uma mulher um pouco mais nova, né, do que ela. Eu diria uns 10, 15 anos mais nova. E essa mulher devia ter uns 50, indo para uns 60 anos. Então, nessa loja de antiguidade tinha uns vasos, assim, enormes. Uns vasos de ferro fundido. Que não eram antiguidades, eles só eram de decoração, né? E lembravam antiguidades. Que é uma loja que trabalhava com itens de decoração, que tem esse aspecto usado, né? Mas são peças novas e antiguidades. Então chegou essa mulher, viu esses vasos, esses dois vasos. Eram uns vasos muito grandes mesmo. Eu diria que teriam por volta aí de 1 metro de altura, né? O vaso por 700 centímetros de largura. 70, 60 centímetros de largura. Então, muito grandes aí. Ela chegou, ela viu esse par de vasos, ela achou lindo, né, o par de vasos. Ela, quanto é que é esse vaso aqui? Eu acho que era 4.000 reais o vaso, né? E só uma curiosidade, numa das gavetas da minha escrivaninha que eu tinha ali, que o meu chefe tinha deixado, tinha um papel com o preço que ele comprava, né, do fornecedor da fundição, as peças de ferro fundido. E era assim, aqueles vasos lá ele comprava por 300 reais, no máximo, que eram as coisas mais caras, né? Ele vendia por 4.000, para você ter uma noção. 4.000 e qualquer coisa.
E essa mulher achou esse vaso lindíssimo, né? Aí ela virou pra mim e falou assim: Ah, olha só, você conversa aí com a minha governanta que eu vou ali resolver umas coisas. Aí o governanta, né? Uma coisa que eu só tinha visto em filme, nunca tinha visto na vida real. Essa relação de, de trabalho, né? Uma governanta. E aí, essa mulher mais velha foi embora, né? Foi fazer as coisas dela no shopping, ficar andando, zanzando. E essa governanta ficou conversando comigo, né? Ah, e tal, ficou perguntando e tal, várias coisas. E a, a, a patroa voltou, né? Ela virou pra governanta e falou: E aí, fulaninha governanta, né? Como é que ficou? Aí ela falou assim: Não, eu conversei com ele aqui, pensei sobre esses vasos e esses vasos não são do agrado da senhora. Aí ela: Ah, tá bom então. Então vamos embora. E elas foram embora. Então, tipo assim, a governanta, ela assume a identidade, assume os gostos, né? Preferências da patroa ali, para tomar decisões por ela, né? Eu achei isso uma coisa bizarríssima, porque quase que você perde a sua identidade, né? Para ter que assumir ficar pensando como outra pessoa pensaria, em mínimos detalhes até, para tomar uma decisão por ela. Então essa mulher, né, a patroa, ela achou o vaso bonito, comunicou ao governante, ó, achei bonito, agora tome a decisão aí. Eu compraria esse vaso ou não compraria para colocar em tal lugar do meu jardim? Então, tipo assim, a governanta teve que pensar, ela ficou me perguntando, tô pensando aqui no jardim, como é que ia colocar no jardim e tal, ou seja, todo o processo de pensamento que a patroa, né, ali faria para ponderar se levaria ou não aqueles vasos. Isso me deixou muito chocado. Achei muito estranho, mas interessante de pensar isso, né? Pois bem, né? Deixa eu lembrar de outras histórias de trabalho. E uma coisa também que eu lembrei ao trabalhar com gente muito rica nessa loja de antiguidades é que rico é muito murrinha. É, é, eles ali, a galera comprava as antiguidades, eles sabiam do que antiguidades são caras, eles sabiam o preço certo das coisas, são pessoas ali às vezes experientes no mercado. Então eles sabem quando eu estou vendendo caro, quando eu estou vendendo pelo preço certo, quando eu estou vendendo pelo preço mais baixo e vale a pena. E mesmo quando davam desconto e tudo mais, eles queriam mais desconto, mais. Eu falo, porra, tô xingando o podcast, não pode, né? Acho que é a segunda vez que eu tô xingando esse podcast. E eu ficava, poxa vida, você é rico, cara, você tá morrinhando R$ 100. É claro que R$ 100 para muita gente é um absurdo de dinheiro. Mas para aquela pessoa ali ela já vai gastar 1.500, R$ 4.000 para comprar uma bandeja de prata que ela nem vai usar, ela vai colocar de enfeite em algum lugar, tá entendendo? Ela vai gastar é, R$ 600 num tripézinho antigo para ela colocar, para ficar de enfeite não sei aonde. Um tripé de madeira para luneta antiga, sei lá. A pessoa nem tem a luneta, ela só quer o tripé. Já vai gastar R$ 600 naquilo. Um negócio velho e tal. Eu gosto de antiguidade, tá? Não tô falando desmerecendo a questão da antiguidade ali. Mas aí ela quer. Sabe que, sei lá, aquele preço ali, R$ 600 já é abaixo do que aquilo vale. Sei lá, aquele tripé vale R$ 1.000. Aí eu consigo fazer por 600, tá um bom desconto, né? Ela, não, faz por 400, faz por 500, pô, é R$ 100, cara. Você é uma pessoa, você é um milionário, quase, ou, né, não sei. Então eu percebi muito isso. Eles gostavam muito de ficar pechinchando, mesmo pessoas sendo
podre de rica, enfim. E também muitos já têm uma postura de superioridade, de saber mais do que você. Por exemplo, eu também vendo antiguidades, né? Então, quando eu trabalhava nesse lugar, o meu chefe deixava que eu levasse as minhas antiguidades e deixasse exposto ali para vender junto, né? E, enfim, as minhas antiguidades eram meu dinheiro. Ele permitia. Então, e a minha especialidade é a área militar, né? Então, deixava ali medalhas, coisas militares. E tinha também na loja mesmo, no quiosque, outros itens militares que eram do meu chefe, né? Então, se eu vendesse, o dinheiro tinha que ir para ele, né? Normal, enfim. Aí chegou um cara lá, né? Viu umas medalhas que eu tava vendendo, aí começou a falar sobre as medalhas da Segunda Guerra, falou que o pai dele lutou na Segunda Guerra. Eu falei, legal, eu estudo muito a Segunda Guerra Mundial. Aí falou, meu pai foi fulano de tal que fundou a polícia militar lá na Segunda Guerra Mundial, que hoje virou a polícia do exército, né? Mas que era Militar Police na Segunda Guerra. Era em inglês mesmo o nome, né? O MP, Polícia Militar ali, que era vinculado ao exército dos Estados Unidos, né? Então as coisas eram em inglês. Ele que fundou e tal. Acho que é o Zenóbio, não sei, o nome começa com Z, o nome dessa figura histórica aí. Aí eu, né, achei interessante, legal, tal. Aí ele foi conversando comigo, e assim, eu já tinha conversado, aí ele foi me perguntando das medalhas, eu falei, não, essa aqui é a medalha isso, aquilo, eu falei que estudava a Segunda Guerra Mundial, mas ele, por ser uma pessoa mais rica, e também mais velha, ver que você é mais novo, né, ele acaba desconsiderando ali que você tem o conhecimento, e ele vai ali para um... Não, porque a missão francesa, né, quando veio, eu vou te explicar o que é a missão francesa, porque você não deve saber o que é. Não, eu sei o que foi a missão francesa, né, no exército ali, em 1916 e tal, a modernização do exército brasileiro no, durante o período da primeira, logo depois da Primeira Guerra Mundial, rola essa missão francesa e tal. Aí, não, eu vou te explicar o que que é. Não, eu sei o que que é. Aí ele, você sabe? Eu sei. Não, eu vou te explicar mesmo assim. Aí ele começou a explicar várias coisas que eu já sabia, assim, o básico, né? Tinha um outro garoto que vendia antiguidades na frente ali. Tinha um outro quiosque. E aí ele perguntou, eu tô procurando umas moedas e tal, que eu quero vender umas moedas do meu pai que estava na Itália, quando ele estava na Segunda Guerra. Eu falei, moeda, você vê ali com o meu camarada aqui da frente, que é ele que mexe com esse negócio de moedas, cédulas, a numismática, né? Como é chamada essa? Ramo do colecionismo. De colecionismo de moedas e cédulas, né? Aí ele começou a falar, não, eu tenho uma moeda assim, assim, assado. Aí o menino falou, não, eu sei qual é essa moeda. Aí, não, não, você não sabe não, eu tenho que explicar pra você. Então, essa postura é muito sabichona, né, assim, esse ar de superioridade, você já sabe, você fala que sabe de uma coisa, mas ele ignora e continua falando. Isso acontecia muito, né? Principalmente com esse meu colega de trabalho. Era um colega mesmo, gostava, a gente conversava bastante, fazia várias coisas juntos ali e trocava experiências. E ele ele era do Rio de Janeiro, né, mas estava aqui em Brasília para ajudar o avô dele, que era dono dessa loja de antiguidades, e uma pessoa negra, né? E aí, cara, mas era todo dia, não tinha um dia que não se passasse, que alguém não fizesse um comentário minimamente desagradável em relação, seja a questão do local de onde ele veio, né, do Rio de Janeiro, então a questão de xenofobia, eu nem entendo porquê, tipo, enfim, ou com a questão da cor de pele dele, né, da raça, mas era todo dia, né,
Teve uma mulher que chegou nesse meu amigo no trabalho e eu não vi isso depois que ele me contou, né? Porque a gente fica de frente um pro outro, né? Tem só um corredor ali no meio, espaço que separa a gente, mas normalmente dá pra escutar o que que tá. Enfim, ele sabia o que estava acontecendo ali comigo e eu sabia o que estava acontecendo com ele ali. A gente pedia ajuda um pro outro. Era legal. E aí, mas essa mulher eu não vi porque eu estava atendendo algum cliente e chegou essa mulher no quiosque desse meu amigo e, e aí ele começou a falar, né, e tal. Aí ela logo percebeu o sotaque carioca dele, né? Ah, você é carioca? Ele, não, eu sou, sim, e tal. Aí ela, aí fez alguns comentários ali estranhos. Aí falou, esse seu sotaque aí é de quem mora em morro, né, em favela. Aí esse meu amigo perdeu um pouco a paciência, né? Ela fez outros comentários meio desagradáveis. Aí ele falou, olha, assim, desmerecendo, né, o sotaque dele, um sotaque mais... Cara, eu não sei nem como é que... Qual é a diferença de um sotaque de um carioca que moraria no morro ou em outro lugar, sei lá, pra mim é tudo carioca. Enfim, eu não conheço aí especificamente as gírias, como identificar e tal, esses, né, gírias, os modos de dizer, os modismos, mudanças ali na linguagem, mas que, enfim. E aí ele ficou meio, perdeu a paciência, né? E falou, olha, realmente minha família é do morro, tenho muito orgulho disso, mas para sua informação, eu tenho familiares também que moram em todo o Rio de Janeiro, desde as zonas mais pobres, né, mais humildes, até Botafogo, Ipanema, Copacabana, né? Eu mesmo moro no morro, tenho orgulho disso, não tem para que se envergonhar, é a minha casa, né, o meu local, mas frequento locais mais chiques, né, ditos mais chiques, em Copacabana e tal, e essa mulher ficou sem gracinha e tal. Todo dia era um negócio assim, essa infelicidade, né? Bem, vamos indo aí para 32 minutos de áudio e tem muitas histórias que eu posso lembrar, né? Então eu vou deixar para outra oportunidade essa continuação aí de histórias de trabalho. E é isso. Boa noite. Até mais.